Olha, é claro que a gente tem que analisar isso a partir de cada época, né? Se você olhar a primeira gestão, que foi a gestão do Rubens Gershman, foi muito bacana, na verdade, a gestão que determinou em grande parte tudo que é feito na escola até hoje, você não pode deixar de levar em conta que aquele era um período muito complicado, um período de ditadura militar, né? Então a escola ela tinha uma função, ela era mais do que uma escola de arte, né? Ela era, na verdade, um local de resistência, não só de artistas visuais, mas também poetas, músicos, atores, atrizes, autores, né? E filósofos. Então, você tinha reuniões aqui com a presença do Mário Pedrosa, da Lígia Pape. Você tinha professores aqui como a Celeida Tostes, que é uma figura fundamental para a formação de toda uma geração de artistas. Então, a escola, naquele período, nos anos 70, ela tinha, vamos dizer assim, um significado muito mais amplo, né, do que uma instituição de arte. Ela era, além de instituição, né, além de escola de arte, ela era uma espécie de abrigo, né, poético de todos esses artistas. Nos anos 80 ela assume uma outra importância, a gente entra aí num período político um pouco nebuloso, mas de qualquer maneira essa ditadura ela vai se dissipando lentamente. E, bom, o que todo mundo sempre fala é que ela foi o berço dos pintores, né, no final dos anos 80. E, de fato, ela foi uma escola que gerou artistas como Daniel Senise, a Beatriz Milhares, a Cristina Salgado, o Paulo Roberto Leal, o João Modé e tantos outros. Mas a realidade é que, além dessa geração de pintores, que ficou mais evidente porque o mercado absorveu melhor essa produção em pintura, nós temos aí toda uma geração de artistas não pintores e que por aqui passaram também nesses anos 80, no final dos anos 80, e que foram da maior importância, né, ou são de grande importância para a gente até hoje, que é a Márcia X, o Maurício Ruiz, você tem o Eduardo Coimbra, o Becker, o próprio João Modé, né, que não ficou só na pintura. Enfim, você tem toda uma outra configuração, mas a escola, nesse período, nos anos 80, ela perde um pouquinho aquele caráter de abrigo poético, e aí eu vou me apropriar de um termo da Lígia Clark, mas ela passa a ser, ela deixa de ser esse abrigo poético apenas, e ela passa a ser, é como se ela passasse a criar uma produção de fato em artes que, vamos dizer assim, que começa a transformar ela numa escola reconhecidamente uma escola de vanguarda, não só no Rio, mas em todo o Brasil. Nos anos 90, é claro que a gente tem vários momentos, né, altos e baixos, mas os anos 90 foi um período um pouco complicado, porque a escola perdeu muito apoio do governo do Estado. Aliás, isso desde o início, se você for ler os textos do Gershman, ele já reclama desde o início da falta de verba, da falta de recursos e tudo mais. Mas sempre houve secretários de cultura que de alguma forma conseguiam uma injeção aqui, outra ali, faziam um evento aqui, outro ali, uma coisa de importância. Mas nos anos 90, essa injeção de recursos foi reduzindo drasticamente e os professores passaram a cobrar pelos seus cursos e passaram a cobrar alto, né? Porque já cobravam, sempre se pagou nessa escola pelos cursos, mas antes
no iniciozinho era quase que uma caixa escolar, na época se chamava assim, que era uma espécie de uma taxa, algo assim bem irrisório. E a escola foi encarecendo nos anos 90. Então, ela foi aos poucos se transformando infelizmente, numa escola voltada para um público muito específico, né? Um público que podia pagar pelos cursos, um público que foi se desenhando lentamente como um público de pessoas mais velhas, né? Acima de 40 anos, e não de artistas jovens, como tinha sido no passado. Então, hoje eu sinto, e eu vejo, na verdade, não é só uma questão de sentir, mas a Secretaria de Estado ela tem uma preocupação de resgatar o aspecto que foi perdido, né? Não é nenhuma novidade, de uma escola pública, ou seja, a escola ela pertence ao governo do Estado, portanto ela deve ser pública. Ela pode também ter cursos pagos, como ela tem, mas ela deve ter alguns cursos oferecidos de maneira gratuita, de forma gratuita. Então, a Secretaria de Estado voltou a injetar recursos na escola e com isso a gente está conseguindo construir um ensino público gratuito de qualidade. Isso é muito importante, de qualidade sempre, de excelência. E eu vejo assim que essa volta a esse ensino público trouxe para a escola essa institucionalização que a escola tinha perdido, quer dizer, esse caráter de instituição, percebe? Quer dizer, ela, durante esses últimos anos, por um total abandono das políticas públicas do governo do Estado, ela ficou sobrevivendo graças a esforços individuais de alguns professores que estão aqui há muitos anos e que merecem todo o nosso respeito, porque se não fossem eles a escola já teria fechado as portas, e que são professores de excelência e que conseguiram, apesar dos pesares e dessas adversidades, conseguiram manter a escola funcionando com prestígio, com qualidade, mas a escola tinha perdido esse viés público e a gente está agora tentando resgatar isso.